Hoje é segunda-feira e daqui a 3 dias, na quinta-feira, vai ser o evento presencial de lançamento do meu livro Cidades Pequenas Não Guardam Segredos. Eu tô com certeza bastante ansiosa, bastante animada, mas volta e meia vem a famosa síndrome do impostor. E aí eu às vezes cismo que não vai aparecer ninguém no evento, mas eu tô tentando manter a minha calma. E basicamente esses próximos 3 dias vão ser planejando algumas coisas para o evento de lançamento. A editora tá sendo incrível, ela já planejou várias coisas legais, mas eu também quero levar algumas coisinhas especiais. E uma coisa que eu tô querendo muito fazer é uma mesinha de café colonial ou mineira, para dar aquela sensação ali para os convidados, como se eles estivessem chegando em Itapaema, que é a cidade onde o meu livro se passa, uma cidade no interior de Minas, fictícia, como se eles estivessem chegando ali na casa da avó da Cecília, sendo recepcionados por uma mesa de café. Então eu queria fazer muito essa mesa de café bem mineira, sabe? Bem típica, assim, de Minas. E eu queria fazer algo realmente muito especial, sabe? Eu sei que normalmente em lançamentos é mais a pessoa ir atrás da mesa, assinando os livros, fazendo autógrafos. Mas eu sou mineira, então não tem a menor possibilidade de eu receber pessoas para qualquer coisa sem servir pelo menos um bolinho, pelo menos um pãozinho de queijo. Então sim, teremos uma mesinha de lanchinhos. E, enfim, vamos para os preparativos. Eu tenho algumas missões para hoje que incluem decidir o cardápio desse café, a quantidade de cada coisa e também eu preciso de encontrar algumas coisinhas para colocar na mesa, tipo potinhos ou bandejas bonitinhas, porque não tenho potinhos bonitinhos aqui em casa. Eu até tenho algumas bandejas de vidro. No caso, não sou eu que tenho, né? São da minha mãe. Mas eu não queria carregar nada de vidro assim, porque tenho medo de quebrar as coisas. Então eu queria comprar, sabe? Algumas coisas próprias pra mesa, assim. E, enfim, tenho que ver se eu vou conseguir achar algumas coisas bonitinhas. Confesso que eu queria umas coisas bem assim, sabe? Bem carinha de casa de vó. Só que, no geral, são caras, ou, como por exemplo essa daqui, que é na Shopee, corre o risco de não chegar a tempo, porque o evento é daqui a 3 dias e, como sempre, eu penso nas coisas de última hora, planejo. Na verdade, eu geralmente planejo com antecedência, mas eu pego pra fazer de última hora. Então, eu vou ter que lidar com algo mais simples. Tem uma loja de artigos de festa que eu conheço, que eu achei algumas coisinhas bonitinhas. Não são tão caras de casa de vó, mas são bonitinhas e bem em conta, porque são de plástico. Só que o problema é que o frete está um tiquinho caro e, enfim, por mais que aqui estejam até 3 dias úteis, ou seja, tecnicamente chegaria a tempo, eu não confio nessa empresa como alguém que sempre envia livros por esta empresa aqui. Eu sei que eles são ótimos em atrasar a entrega. E aí, essa semana, como eu vou ter que sair, eu vou passar perto dessa loja, então eu vou ir lá ver presencialmente, mas o meu medo é de não ter esses itens lá na loja física, sabe? E detalhe que eu estou bastante ansiosa, eu queria já estar atrás de comprar esses itens e tudo mais. E se agora fosse mais cedo, eu ia simplesmente sair pra ir lá nessa loja olhar essas coisas. Mas como já são agora 3h20 da tarde e é um tantinho bom de distância, e aí eu ia acabar também pegando o horário de pico na volta e tudo mais, eu vou deixar pra fazer isso provavelmente amanhã. E aí, agora eu realmente preciso sentar e fazer também a minha lista com as coisas do café, porque isso vai me ajudar também a pensar que tipo de utensílios eu preciso. Se eu preciso de potinhos, se eu preciso de bandejas, porque tem coisas que ficam melhor em bandejas, coisas que ficam melhor em potinhos, e quanto de cada coisa e tudo mais. Só que a grande questão é que eu ainda não consigo pensar muito na quantidade, porque eu fiz uma lista de confirmação de presença e geralmente as pessoas deixam pra preencher de última hora, então o ideal seria que eu decida a quantidade das coisas um pouco mais lá para quarta-feira, por exemplo. Então, eu vou fazer uma listinha de coisas. Provavelmente vão ser coisas bem típicasinhas,
né, de mesa de café. Então, pão de queijo, bolo. Eu acho que eu vou comprar também alguns biscoitinhos, tipo biscoitinhos da roça, que vende tanto no supermercado quanto nessa loja de artigos de festa. Eles vendem uns pacotinhos e aí tem de vários sabores diferentes. E aí acho que vai ficar legal comprar um pouquinho de cada, sabe? E colocar assim nos potinhos. Aí tem biscoitinhos doce de vários sabores diferentes. São muito bons, são muito gostosos e são bem aquela cara assim de biscoitinho caseiro, porque são biscoitinhos da roça. Acho que vou colocar isso também na minha lista. Vai ficar legal. Eu tenho aqui em casa vários marcadores. Esse daqui é só um bolo que eu peguei, eu tenho bem mais. Esses marcadores aqui são do meu livro, na época em que eu lancei ele independente. Então, a ilustração que tá aqui, olha, é da antiga capa que eu lancei na minha versão de forma independente. E como eu tenho bastante desses marcadores aqui, eu vou levar eles. E isso me faz lembrar que eu também preciso de fazer uma lista com todas as coisas que eu preciso levar. Mas eu acho que eu vou deixar pra começar a fazer essa lista amanhã. Ou talvez eu faça hoje, não sei. Comprei uma parte das coisas que eu precisava. Eu ia filmar o processo, mas eu só fui me lembrar quando eu já estava vindo embora. Então, vocês ficarão sem essa parte, mas vou mostrar pra vocês algumas das coisas que eu trouxe. Primeiro, essa tigela, que na verdade ela tem esse pé aqui, que encaixa. E aí fica assim, dá pra usar ela tanto com o pé quanto sem. E aí meu plano é colocar pães de queijo aqui, porque, né, é claro que estamos em Minas Gerais, então pão de queijo não pode faltar. E aí tem também uns outros potinhos. Deixa eu mostrar. Tem esses aqui, que eu trouxe 3. Eles são menorzinhos. E aí o plano é colocar uns biscoitinhos que eu comprei, que são tipo biscoitinhos da roça. E eles também têm os pezinhos que encaixam. Então dá pra usar assim, como uma tigelinha. E também dá pra usar assim, com o pezinho. E temos também uma outra que o pé está aqui perdido, que na verdade não é uma tigela, e sim uma boleira lindíssima. Olha só esses detalhes. E aí tem o pé aqui também que encaixa e fica assim. E aí é a boleira para colocar o bolo, obviamente. E tem também essas duas vasilhinhas aqui. Olha só. E todas essas vasilhinhas são de acrílico, então foram por um preço super em conta. E é um material que é mais barato do que um vidro, por exemplo, do que uma porcelana e etc. Mas que também é um pouco mais bonito do que um plástico comum e tudo mais. E aí eu aproveitei e já comprei guardanapos.
eu comprei um pacote preto e um pacote rosa, porque são as cores da capa do livro. E também trouxe alguns biscoitinhos, porque nessa mesma loja, ela vende alguns biscoitinhos desse tipo esses biscoitinhos da roça e tal. E aí eu trouxe de dois tipos. Trouxe essas aqui que são amanteighados de coco e essas aqui que são com recheio de goiabada. Além disso, eu trouxe umas outras coisinhas que eu deixei na minha mochila e esqueci. Vamos lá pegar. Agora, de uma outra loja que fica bem ao lado dessa, que eu comprei as vasilhinhas e os biscoitinhos, que é uma loja de artigo de festas, tem uma loja de artigos para casa. E aí eu trouxe alguns utensílios que não tinha aqui em casa para colocar na mesa. Aí eu trouxe dois desses pegadorzinhos aqui para pegar os biscoitinhos. Trouxe desse tamanho menorzinho. E também trouxe essa... Como que chama esse negócio? Espátula. Para pegar bolo. E foi isso que eu trouxe hoje. Vai ficar faltando, com certeza, aí o restante dos lanchinhos, que eu pretendo comprar amanhã, no mais tardar quinta-feira. Mas, por enquanto, é isso. E aí, mais tarde, eu vou dar uma estudada aqui para ver como que eu vou organizar as coisas em cima da mesa. Vou ver se eu consigo algumas outras coisas daqui de casa, que tem uma carinha mais de coisas de roça, para ver se traz esse ar mais de mesa de café de casa de vó, sabe? Mas, enfim, por hoje foi isso. Quarta-feira, ou seja, falta um dia para o evento de lançamento do meu livro. E hoje tenho muitas coisas para fazer. A primeira coisa que eu preciso fazer, na verdade, é anotar tudo que eu tenho para fazer para organizar minha cabeça, senão eu fico perdida. Isso aqui eram as tarefas que eu anotei segunda-feira. Eu fiz algumas já, mas tem muita coisa ainda para fazer e mais coisas para mim anotar, pois tarefas novas surgiram. E, enfim, hoje eu preciso sair para comprar o resto das coisas dos lanches. Preciso também organizar alguns conteúdos. Preciso também criar uma arte para imprimir um adesivo, para personalizar uns caderninhos que eu encomendei de brinde. Porém, eu estou com medo deles não chegarem a tempo, porque o prazo para eles chegarem é até dia 6. E o evento é dia 5. Pode ser que eles cheguem antes, pode ser que eles cheguem antes. Mas considerando o local da rota que eles estão, eu acho que diria assim, que tem 50% de chance de chegar a tempo, 50% de chance de não chegar. Então, estou um pouco preocupada? Estou um pouco preocupada. Por quê? Embora vá ter um brindezinho que a própria editora programou, eu quero que eles cheguem a tempo, porque eu não sei o que eu vou fazer depois com um monte de bloquinhos de anotações aqui em casa, porque, né, são coisas que a gente usa, mas não tanto assim. Então, vamos torcer para que cheguem a tempo. Enfim, tem outras coisas também para fazer hoje, mas que eu não lembro neste momento. Eu tenho que sentar, anotar tudo. E, enfim, vou tentar filmar algumas coisas. Se não aparecer nada aqui e de repente depois dessa parte já pular para amanhã, já sabem que é porque eu esqueci de filmar o que acontece com uma certa frequência.
Bom dia, gente. É sexta-feira, estou aqui com a testa amassada da touca de cetim. E, enfim, ontem foi o lançamento. Foi bem legal a experiência. Foi minha primeira experiência, né, tendo um evento de lançamento presencial. E fico muito grata por todo mundo que apareceu e foi dar seu apoio. E, enfim, me falam se vocês gostam desse modelo de vlog assim mais longo, ao longo de vários dias, ou se vocês preferem curtinho, igual aos outros. Eu confesso que eu gostei bastante de gravar esse tipo de vlog assim maior, ao longo de vários dias. Então, tchau e assistam meus outros vídeos aqui no canal. Até a próxima!